Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Laura Périco e estou aqui para contar um pouquinho do meu relato da minha cirurgia de escoliose. Então, eu fiz cirurgia há 7 anos atrás, na época eu tinha 14 anos. Fiz com o Dr. Giovanni Fuser e com o Dr. André de Florianópolis. E vou contar um pouquinho dessa minha experiência. Como que eu descobri que eu tinha escoliose? Foi através de um raio-x do pulmão. Tava com tosse, fiz um raio-x e o médico viu que eu tava com escoliose e me mandou para o especialista, que era o Dr. Giovanni. Então eu comecei o acompanhamento com o Dr. Giovanni. Quando eu cheguei lá nele, ele já falou que eu não conseguiria usar colete, porque já estava num grau de cirurgia, que era 53 graus que estava na época. Comecei o acompanhamento, mas meus pais não tinham condições de fazer uma cirurgia particular. Na época era 60 mil e pelo SUS demoraria 2 anos. Não daria para esperar também, porque se esperasse esse tempo, a minha coluna já ia estar rígida e não ia dar mais para fazer a cirurgia. Então, nesse período a gente começou o acompanhamento para ver o que a gente ia fazer. Fizemos algumas sessões de RPG e minha família também ajudou financeiramente, que foi uma bênção para mim. E eu consegui fazer a cirurgia pela Unimed. Fiz a cirurgia foi 1 ano e meio depois que eu comecei o acompanhamento com o Dr. Giovanni. Para vocês terem uma noção, 4 meses antes de eu fazer minha cirurgia, que foi, no caso, maio de 2013, minha coluna já estava com 73 graus. E quando eu fiz a minha cirurgia, que foi em setembro, já estava com 95 graus a minha coluna. Então, já estava assim, um nível bem alto. Como que foi minha cirurgia? Ocorreu tudo bem, 3 dias depois já estava andando lá dentro do hospital. Depois de uma semana fui para casa. O doutor deu 2 meses para mim ficar em casa sem ir para a escola, né? Só que em 1 mês eu já estava na escola de novo, porque eu estava com muita saudade, não aguentava mais ficar em casa, para vocês verem como a recuperação foi boa e como já estava bem. Então, depois de 1 mês já estava na escola de novo. Vou responder uma pergunta que eu acredito que seja bem comum para vocês que vão passar por isso ou que conhecem alguém que vai passar. Sente dor depois da cirurgia? Assim, agora fazem 7 anos que eu passei, né, pela cirurgia, mas desde que eu fiz, eu acredito que eu tô igual. As dores que eu tenho é igual de uma pessoa comum que tem dor de coluna. A pessoa não tem muita dor, raramente, só quando eu excedo meus limites mesmo. Que o doutor falou que a gente tem um limite, se a gente excede, a gente vai sentir dor. Mas não aquela dor absurda. Então, eu posso dizer que é bem melhor do que antes de fazer cirurgia, isso com certeza. Eu coloquei 22 parafusos na minha cirurgia. Eu atualmente eu tô com 16 graus apenas, mas isso é pra ter uma melhor mobilidade. Por isso que o doutor não colocou em todas as vértebras os parafusos. O que é ótimo, né? Porque dá mais mobilidade pro corpo. Uma curiosidade legal é que antes de fazer a cirurgia eu tinha 1,52 m e depois da cirurgia fiquei com 1,57 m. Outra pergunta que também acredito que seja comum é como que fica a cicatriz. No meu caso, a cicatriz ela é bem perceptível. Ela foi feita por colagem e não é por pontos, então fica bem normal mesmo, assim, é bem perceptível. Agora eu queria deixar um recado para os pais que estão assistindo esse vídeo. Na época que eu passei por isso, eu não gostava de assistir esse tipo de vídeo e nem falar sobre esse assunto, mas a minha mãe via, então eu acredito que tenha bastante pais vendo isso. Deixe seus filhos passarem, porque é bem melhor depois do que antes. Não precisa ter medo e receio. Ai, será que vai ficar bem? Será que não vai dar nada na cirurgia? Garanto pra vocês que a qualidade de vida depois da cirurgia é muito melhor do que antes. Vai elevar a autoestima do teu adolescente, vai dar muitos benefícios pra ele do que se ele não passar por isso. Digo por mim, que isso aconteceu realmente comigo. Queria mostrar foto pra vocês daquela época, mas eu não tirava foto pra vocês. Mas se vocês virem, sou uma pessoa totalmente normal. Outra pergunta que também fazem
é que se fica uma vida normal, se tem que se restringir de algumas coisas ou não. Eu tenho 21 anos atualmente, faço faculdade de design de moda, tô na 6ª fase, me casei esse ano e digo pra vocês, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite e é uma vida normal. Não tive que me restringir de nada. Algumas coisas básicas, né, que pra mim não fazem falta porque eu não... Era coisas que eu não fazia, como praticar esportes, né, tipo vôlei, essas coisas de impacto. Pra mim isso não interferiu porque eu não praticava realmente. Então pra mim a vida é normal. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa cirurgia, por ter dado tudo certo, por Ele ter abençoado de eu ter feito. Ao Dr. Giovanni por toda a paciência de ter me acompanhado nesse tempo. Que ele, pra mim, assim, foi uma pessoa muito especial na minha vida. Também gostaria de agradecer muito aos meus pais que estiveram comigo do meu lado. E eles foram tudo pra mim naquele momento, eu sou grata a eles eternamente. E também eu acredito que se Deus permitiu que eu passasse por esse processo, era pra poder ajudar outras pessoas que iam passar. Então, se você tá vendo esse vídeo, de alguma forma eu gostaria de ter te ajudado. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu estou à disposição. Muito obrigada!